agora nós vamos falar da nossa aula número 2, que é o plano de aula, efetivamente, tá bom? Nós vamos, ao final dessa aula, eu gostaria que vocês já conseguissem definir o que é um plano de aula e também situar o plano de aula de vocês dentro da organização de planejamento do sistema de ensino bombeiro militar, destacando a importância do plano de aula e definindo objetivos como componentes do plano de aula. Ao final dessa aula, a gente também busca elaborar um plano de aula seguindo os critérios estabelecidos aqui, né, pela disciplina e pela literatura, escolhendo recursos multissensoriais pertinentes alinhados aos objetivos elencados para a aula, guiando-se por objetivos a serem alcançados ao longo do planejamento das aulas e defendendo a necessidade de planejar as aulas como um procedimento padrão para os docentes do sistema de ensino bombeiro militar, de maneira que vocês, alunos, possam agir como multiplicadores dessa estrutura de plano de aula e das competências desenvolvidas ao longo dessa disciplina. Então, o plano de aula é esse instrumento que sistematiza os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar como objetivo junto aos alunos. O professor Libânio vai dizer que o plano de aula é fundamental e a gente concorda nessa fundamentação, até porque a gente já tem experiência na corporação de situações onde o plano de aula foi requisitado no momento de necessidade, como, por exemplo, acidentes com alunos, situações de perigo e, eventualmente, quando tem algum processo judicial, alguma demanda administrativa, né, envolvendo alunos, envolvendo a corporação, os planos de aula são colocados como ferramentas, como provas de que a atividade foi planejada e muitas vezes houve excesso por parte do aluno ou excesso por parte do instrutor. Então, o plano de aula serve como essa prova de que o que foi planejado efetivamente aconteceu, o que foi planejado estava dentro dos conformes das necessidades e das delimitações institucionais, do direito da pessoa humana, dos direitos humanos, das questões relacionadas à capacidade física, laboral, psicológica dos alunos. Então, essas coisas são consideradas, levadas em consideração em processos judiciais, tanto civis como criminais e administrativos, e o plano de aula é essa ferramenta que subsidia e é prova dentro desses processos, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Entretanto, não quero apenas me delongar nesse aspecto judicial dos processos e da dimensão judicial que o plano de aula pode tomar, mas eu quero me voltar, né? Quero voltar ao meu debate do ponto de vista pedagógico, porque o plano de aula ele vai servir como esse instrumento de organização prévia do instrutor para o alcance de objetivos e, consequentemente, da melhoria dos processos educacionais. Então, você tem esse instrumento como um balizador das práticas educacionais e que vai fortalecer as demandas, os processos educacionais como sendo algo que vai auxiliar, né, ali o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, o instrutor ele precisa planejar a sua aula, não apenas do ponto de vista da manutenção ali da sua salvaguarda, digamos assim, como a produção de uma prova de que o que ele estava planejando estava dentro dos conformes. É interessante observar que quando eu cheguei na corporação, estava sendo discutida a implantação do plano de aula como um elemento necessário e fundamental do sistema de ensino bombeiro militar. E nas minhas primeiras entradas no CMTE, o pessoal sempre perguntou
mas a partir de agora a gente não pode mais mandar pagar flexão. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, porque as pessoas, os profissionais, os nossos instrutores, eles estavam preocupados quanto da implementação do modelo de plano de aula com relação à possibilidade de alteração nas estruturas, na forma de ministrar uma disciplina, na forma de ministrar uma instrução. Quando, na verdade, o que estava se tentando fazer era resguardar um instrutor, né? A partir do momento em que eu cobro uma flexão dentro da minha instrução, qual é o objetivo daquilo dali? Tem fundamentação? Tem objetivo? É plausível? Alguém vai assinar embaixo esse plano de aula? Então, a gente acaba diminuindo algumas práticas que são danosas para a imagem institucional e para a relação professor-aluno, não contribuem para o alcance de objetivos educacionais. Muitas vezes são apenas para a manutenção de um currículo oculto que não traz ganho institucional, né? Então, alguém vai assinar esse plano de aula. E essa pessoa que vai assinar o plano de aula, ela consegue sustentar que pagar as flexões é algo relativamente... está dentro do escopo do conteúdo, da estrutura da aula, é conteúdo. Lembre que o conteúdo não é só de conhecimentos, né? O conteúdo pode ser de habilidades, pode ser de atitudes, pode ser de currículo oculto. Então, esses elementos do conteúdo, eles fazem parte, ajudam no incremento, no alcance dos objetivos educacionais. Se fazem parte, a gente não tem que temer. A gente pode colocar no plano de aula, assinar e executar. Agora, algumas outras práticas que deixam em dúvida, né, ali a possibilidade, a coerência disso com o que está sendo trabalhado, com o que está sendo buscado, isso realmente gera uma dúvida. Então, as pessoas já têm mais algum receio de assinar esses planos de aula, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. O plano de aula, ele não veio para destruir as práticas, mas para organizar e para trazer ciência ao processo, tá bom? A gente tem um regulamento que organiza os currículos do nosso sistema de ensino. Até a gravação desse vídeo é a portaria número 59, de 27 de julho de 2011, que está publicado no Boletim Geral número 145, de 1º de agosto de 2011. Eventualmente, essa portaria vai sofrer alterações, principalmente agora, com a publicação e a criação da nossa instituição de ensino superior. Então, algumas adaptações vão precisar ser feitas, e aí eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, se a nova versão já vai ter sido publicada, né, da portaria de planejamento do Sistema de Ensino Bombeiro Militar. De toda maneira, o livro base para o planejamento é o livro da professora Flávia Santana, que é Planejamento de Ensino e Avaliação. É um livro que está descrito aí nas referências bibliográficas e que traz toda essa teoria que embasa a construção dos planos de aula e do planejamento educacional. Bom, levando em consideração que a gente vai tratar agora do plano de aula, é fundamental que os senhores entendam que o plano de ensino é que vai derivar os planos de aula. Eventualmente, no nosso curso, a gente pode pedir que os senhores façam alguns planos de aula não lastreados em planos de ensino anteriores, apenas a título de treinamento dos itens que compõem ali o plano de aula, dos 5 itens fundamentais da composição de uma aula. Entretanto, é possível também, isso é uma questão didática, tá bom, pessoal? De organização e de entendimento do plano de aula, mas na vida real, todo plano de aula ele está baseado em um plano de ensino prévio. O plano de aula, ele então possui essa malha, essa tabela com as células, onde você tem na primeira coluna os recursos que serão utilizados. Esses recursos são todos os instrumentos, elementos, materiais
que serão disponibilizados ou que são de responsabilidade dos alunos e que serão utilizados como elementos para a consecução dos objetivos educacionais e o desenvolvimento dos conteúdos da sala de aula. Na segunda coluna, a gente tem a estrutura, que é definida em células contendo ali as etapas da aula: introdução, desenvolvimento, recapitulação, avaliação e conclusão, tá certo? E na coluna final, metodologias e observações. Nesse campo, a gente vai colocar ali quais são os métodos e as técnicas que serão desenvolvidas na aula de uma maneira mais destacada, né? Porque dentro do desenvolvimento a gente pode explicar o que será feito, colocar a carga horária de cada etapa, mas ali o método e a técnica, eles vêm destacados na última coluna, dentro de cada célula que faz referência ali às etapas dessa aula. Bom, a gente tem aqui um quadro mostrando os recursos, e é interessante a gente observar que todo e qualquer recurso utilizado no contexto educacional com o objetivo de facilitar a aprendizagem é um recurso educacional. Então, os recursos vão desde aplicativos, algoritmos, inteligência artificial, ChatGPT e outras inteligências artificiais, até a nossa velha e boa até o nosso velho e bom data show, os livros, e outros elementos que muitas vezes a gente não considera como recurso, como por exemplo a corda, o rádio, a motosserra, o extintor de incêndio, o ônibus. Todos esses são recursos. O que eu vou utilizar dentro da minha sala de aula, eu posso relacionar como recurso educacional. Na hora de relacionar os métodos e as técnicas de ensino, é importante que a gente considere que existe uma pirâmide de aprendizagens. Essa pirâmide de aprendizagens pressupõe que as pessoas aprendem de maneira diferente e que as pessoas aprendem melhor quando fazem. Por exemplo, o professor Edgar Dale, que estabeleceu a pirâmide das aprendizagens, e muitas vezes a gente vai encontrar até cone das aprendizagens na literatura, ele fez algumas experiências. Ele coloca então os alunos em sala de aula e fica estimulando eles com métodos e técnicas baseados em atividades passivas, onde os alunos estão passivos no processo. E ele também pega outros alunos, ou os mesmos alunos, e ele coloca dentro de sala de aula para estimular eles com metodologias ativas. Metodologias em que os alunos são elaboradores e autores. Então, o que observou? Depois de 2 semanas, ele pega os mesmos alunos, traz eles e começa a solicitar que eles relembrem o conteúdo. Aqueles alunos que estavam mais passivos no processo, eles acabam relembrando menos conteúdo. Os que estavam mais ativos conseguem relembrar mais conteúdos. Outra perspectiva também é a perspectiva das aprendizagens múltiplas. Então, os autores, o autor que desenvolve as aprendizagens múltiplas, ele observa que cada ser humano possui um nível diferente de aprendizagens múltiplas, mas todos possuem todas as aprendizagens múltiplas. Então, uma pessoa é mais sinestésico corporal, outro é mais visual, outro é mais auditivo, outro é mais musical, e assim as pessoas elas têm todas as inteligências, mas em níveis diferentes. E essas inteligências elas podem ser estimuladas de maneira diferente, porque as pessoas enxergam um mundo diferente. Então, quanto mais canais de comunicação eu utilizar para estimular os meus alunos através de métodos e técnicas de ensino que sejam mais interativos, e aí você tem hoje um ensino mais ativo, né, sendo requisitado, metodologias ativas sendo requisitadas nesse ensino. Quanto mais eu utilizo isso, mais eu estou facilitando e favorecendo que o meu aluno consiga relembrar e internalizar aqueles conteúdos. Então, a busca por essas metodologias ativas está sendo cada vez mais necessária e urgente dentro do ensino, tá bom?
Então, os seres humanos, a gente sabe que possuem vários canais de comunicação. E aí você tem lá, no ensino mais ativo, uma apresentação de um vídeo, por exemplo, é muito mais ativo do que a apresentação de uma palestra. Por quê? Na apresentação de um vídeo, você tem a questão da música, inteligência musical. Você tem a questão visual. Você está estimulando a visão, você está estimulando a audição, você está estimulando elementos gráficos ali no seu vídeo. Então, quando a pessoa vai no cinema, a pessoa está audição, visão, né, tá mais concentrada em uma tela. Perfeito. Ele consegue captar e guardar mais essas informações. Diferentemente de estar em um lugar ouvindo alguém falando alguma coisa. Então, aquela leitura ou aquela audição de uma palestra, ela tem menor retenção em relação a um vídeo que é assistido, que consequentemente tem menor retenção em relação a uma atividade prática, como por exemplo uma experimentação, uma vivência, um momento em que o aluno é colocado para ensinar outras pessoas. O que está na base da pirâmide do Edgar Dale é o ensino aos outros. Então, quando eu tenho métodos e técnicas de ensino, onde eu coloco o aluno para ensinar, para falar sobre um determinado conteúdo, ele precisa estudar aquele conteúdo, internalizar, desenvolver mecanismos didáticos para poder fazer uma adaptação didática daquele conteúdo e transmitir aquele conteúdo, eu estou no ápice do processo de auxílio de internalização desse conteúdo por parte do aluno, tá certo? Então, o aluno ele aprende muito mais fazendo. E isso é o que a gente considera como metodologia ativa, tá bom? Nesse momento, você vai fazer uma pausa nesse vídeo e vai fazer a leitura do texto do Cipriano Lucchesi, que é o texto Planejamento, Execução e Avaliação. Perceba dentro do texto como a execução é delimitada pelo processo de planejamento. Como a avaliação, ela bebe do processo de planejamento e retroalimenta o processo para o planejamento. Nesse momento, nós vamos fazer um exercício. Você vai pausar o vídeo, vai pegar um plano de ensino de qualquer uma das disciplinas disponíveis aqui no ambiente virtual de aprendizagem e vai elaborar um plano de aula baseado nesse plano de ensino. Primeira pergunta. Mas eu vou errar e tal. Justamente. Esse é um momento em que você vai testar o seu entendimento de maneira intuitiva, vai tentar escrever esse plano de aula e com base no conteúdo que a gente já trabalhou até aqui. E a partir disso você vai elaborar alguns elementos para poder facilitar a discussão dos próximos passos, onde a gente vai trabalhar o plano de aula também. Alguns estabelecimentos de ensino utilizam formas diferentes de contabilizar as cargas horárias das disciplinas que são ministradas pelos instrutores. Aqui no nosso curso, nós vamos estabelecer como padrão a colocação da carga horária total daquela aula barra a colocação da carga horária total da disciplina, tá bom? Isso vai auxiliar, na hora que a gente estiver corrigindo, a entender como é que vocês pensaram aquela aula dentro da estrutura do plano de ensino. Se é uma aula mais de início do plano de ensino ou se é uma aula mais de final do plano de ensino. Obrigado por ter assistido essa instrução até aqui. Eu te espero na nossa próxima instrução. Bons estudos!